E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mesa Amarela. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje, e eu quero dizer para vocês que, para a nossa conversa de hoje, eu estou muito feliz com a nossa jornada. Muito bem. E eu sou o Douglas, co-host aqui da mesa, e também posso dizer que nesse momento de reta final da temporada do nosso podcast, também estou muito feliz. E para compor a nossa mesa hoje, a gente vai contar com duas pessoas especiais. A gente está com o nosso estudante aqui, o Diogo, estudante de design. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, pessoal, pelo convite e tudo mais. Muito feliz em estar aqui. Legal. E quem mais que vem compor com a gente, Douglas? Para bater esse papo de gente boa aqui conosco, está também o Ike Veiga. Ele que é advogado, ator, palhaço e tantas coisas mais que ele vai contar aqui pra gente. Seja muito bem-vindo à Mesa Amarela, Ike. Muito obrigado, Laura, obrigado, Douglas. Prazer estar aqui, Diogo, com você também, te conhecendo. Obrigado pelo convite, gente. Legal. Uma delícia estar aqui. Que bom. E, para a gente começar, eu vou propor uma dinâmica. Temos aqui sobre a mesa alguns objetos. Temos uma moeda, um alicate de bico, um relógio de madeira e uma paçoquinha. E eu vou pedir para que cada um de vocês escolha um destes objetos que lembre um caos da vida que vocês possam compartilhar aqui com a gente. E aí quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, pode começar a conhecer um pouco sobre vocês. Ike, vamos começar por ti? Pode ser. Qual desses objetos te lembra uma história da vida? Eu vou pegar o alicate de bico. Pode ser? A gente tem uma ideia de trazer cada vez mais objetos inusitados. Tá. Esse era um inusitado. Esse aqui, na verdade, é até uma história recente. Tipo, semana passada, assim. Porque lá em casa queimou a resistência do chuveiro, né? E aí, assim, para trocar a resistência, o bom é esse alicate de bico, porque ele é mais fininho, né? Daí você consegue colocar. E aí, só que o que acontece é que eu troquei a resistência, mas o chuveiro aí não está esquentando, entendeu? E eu não sei por que não está esquentando. Então, lá em casa, por exemplo, a gente faz uns 5 dias sem água quente. Então, a gente está tomando com Ainda bem que com não tá água tão gelada. frio. E hoje, por exemplo, para vir para cá, né, eu fui tomar banho, e aí as crianças estavam com a minha esposa lá fora, com a minha companheira, e com a irmã da minha companheira lá tocando música e cantando, eles estavam tudo cantando lá e tal. E aí eu entrei no chuveiro e eu daí fazia sons, né? Quando a gente entra na água gelada, assim. Então, aí a gente começou a brincar, assim, de tipo, eu dentro do chuveiro e eles lá fora e Fazendo barulho, fazendo um som. música. Fazendo um som. Mas dizem que é bem bom, né, pra pele, pra várias coisas, o banho menos quente. banho frio, Com certeza. Olha E só. aí, tô tendo essas experiências agora, tá tomando banho frio. E assim, né, tipo, não troquei ainda, de fato, resolvi essa história do chuveiro, porque a gente tá De se mudança, mudando, né? que você comentou. Vamos mudar de casa, então, enfim. Já não vai mais ser um problema. Não, daqui a pouco a gente toma banho gelado na outra. E se tivesse resolvido, você não ia ter essa experiência e essa história para contar Sim, pra gente. isso aí. Muito bom. Mas eu ouvi boatos que semana que vem vai estar bem frio, tá? Você É. se prepara? Com certo, Senão isso não vai daí. dar certo. Vai ter que ficar uma semana sem banho daí. Diogo, e pra você, tem algum desses objetos Pô, que lembra uma história? Se me alcança, por favor, a paçoquinha. Aí, ó, passou que foi o último objeto que a gente arranjou. Isso aqui pra mim é muito engraçado, que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu olhei foi isso aqui, porque eu sou viciado em paçoquinha. Só que pra história com paçoquinha, acontece que eu lembro de festa junina, né? Porque é uma comida típica da festa junina, é paçoquinha. E no meu antigo colégio, na minha escola, na verdade, de ensino fundamental, a gente sempre fazia festa junina e sempre tinha uma apresentação de dança e tudo mais. Só que quase nunca dava certo porque ninguém queria ir, porque a gente não tinha muito incentivo a perder a vergonha e essas apresentações lá. Só que o dia o professor de português chegou na sala e perguntou quem queria participar. E eu não sei, eu olhei todo mundo com a mão abaixada e eu, sem querer, assim, De repente. levantei a mão para ser o guia da dança. Aham. E todo mundo me olhou assim, estranho. Eu pensei, pô, o que eu fiz? Eu só levantei a mão. E daí, mas eu não sei, eu acho que ali talvez seja o primeiro broto desse amor à arte que tenha surgido em mim. A arte do teatro, né, principalmente.
Porque foi uma experiência incrível do começo ao fim, e depois Que eu legal. comecei a cada vez mais buscar esse palco, assim, essas apresentações, e hoje em dia tô... E o pessoal topou. Não, Os seus dessa coleguinhas. vez, pois é, assim, como tinha que fazer um par, eu me candidatei para ser, não sei como é que se diz, mas o maridinho ali da dancinha, noivo. né? Da quadrilha. Daí tinha que ter o par, que tinha que ser uma menina, né? Aí foi uma confusão, porque daí só tinha uma opção de marido, que era eu, na época mais feinho, né? E daí ninguém queria levantar a mão, porque, eu não vou fazer par com o Diogo, não quero fazer par com o Diogo. Olha só. Mas depois deu certo. Depois E daí consegui. várias pessoas se juntaram e tal, convenci meus amigos a participar, e foi maravilhoso, assim. Que legal. Show. Nossa, legal mesmo. E essa coisa da infância, assim, da paçoquinha, a gente também... eu também sou a louca da paçoca. Eu tô com você. Não tem essa história pra contar, mas eu também sou viciada em paçoca. Muito bem, pra gente, então, depois dessas histórias que vocês contaram, Ike, quem é você no palco da vida, assim, né? Quais são os personagens aí no palco da vida que você já te representam e que te apresentam? Pergunta bem fácil. Fácil. Sim. Simples. Bom, eu no palco da vida, hoje, atualmente, enfim, assim, né, de pensar dos nomes e tal, eu sou pai. E aí sou pai. Hoje em dia eu tô sendo bastante pai, assim, né? Então eu sou pai, sou ator, né? Dou aula de teatro, tenho mais dado aula de teatro do que atuado, na verdade, assim, né? Mas no palco da vida, assim, tenho experimentado essas relações mesmo, de ser pai, de ser filho, sabe? A paternidade traz muita coisa, né? A criança traz muita coisa pra gente, assim, de resgates, de ter que lidar com coisas, e elas mostram de uma maneira muito, muito evidente, assim, né? As nossas sombras, as nossas coisas. Então a gente começa a se Tocar nesse lugar. Então nesse palco da vida eu tenho sido isso, assim, bastante pai, né, filho, tentando entender essas relações, assim. E aí também com relação ao trabalho, sabe? Eu fiquei pensando esses dias, que daí eu vou para as escolas, né? Às vezes a gente, hoje em dia é caro, né? Escolas são particulares, são caras. E várias coisas estão caras ou são caras, e aí a gente precisa, ou você tem dinheiro para pagar, ou você tem o trabalho para fazer. E aí eu comecei a sacar uma coisa. Então, nas escolas, por exemplo, das crianças, eu me proponho a fazer trabalhos lá dentro com as pessoas, né? Legal. Então, o que eu fiquei vendo, assim como na sua casa, é você quem lava a louça, é você quem cuida das coisas, é você que tem que cuidar e tá fazendo aquilo acontecer. Também isso é possível em outros lugares, entendeu? E a gente não ser consumidor só, de consumir a coisa, mas de você também Atuar, estar assim, atuando, naquilo. fazendo ali, entendeu? Participar realmente. né? Participar da coisa, com o seu trabalho, com quem você é, na verdade, assim, né? Então, tenho me sentido também que é um ator. Que o ator na peça faz isso, né? Um Ele outro atua, espaço, ele um está outro em papel. ação. Né? Atuar é estar em ação. Então, a gente tá em ação na vida. Tentando, né? Ser menos consumidor e mais ator. Muito bem. E mais promotor, né? De cultura, enfim, do trabalho. Legal. E quando você fala que você é ator, como é que você chega, como é que você vai do advogado, como o Douglas te apresentou, para, né, o ator, a gente também, né, pesquisando sobre você, sobre a palhaçaria, como é que você faz esse caminho, assim? Como é que a vida te levou para esse lugar, assim, de advogado para ator? Ou o ator veio antes, o palhaço veio antes? Tava Legal. tudo ao mesmo tempo? Tava tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que assim, quando eu era criança, eu gostava muito de ver, depois quando eu cresci um pouco, assim, né? Gostava muito de ver filme de júri, Olha de só. tribunal do júri, assim, né? Quando eu já estava maiorzinho, assim. E aí eu acho que isso foi me levando para coisa de querer fazer direito, né? De querer ser advogado. Porque eu queria ser esse advogado do júri. Que no Do Brasil, lúdico, assim, né?
Oi? Do lúdico, assim, esse lúdico que vai criando na nossa cabeça de que no Brasil é daquele jeito Uma que a gente vê imagem, no né? filme, né? Sim. E assim, e aqui no Brasil é bem restrito, né, o júri. Né? Nos Estados Unidos são muitos processos, vão para aquele que você faz a defesa oral, tem o jurado. Aqui no Brasil é só um tipo de... É só criminal e é só um tipo de crime, assim. Né? Só crime contra a vida que vai para o júri. Mas, enfim, tá. Daí passou, fiz faculdade, toda aquela coisa, e aí eu... bom, para fazer o link com o teatro, né? Porque não vou desenvolver muito disso do advogado. Então, daí, fui fazer isso, sendo advogado e tal, só que chegou uma hora que eu estava muito em crise com o ser advogado, assim, sabe? Com a coisa do escritório, do cafezinho o dia inteiro, e escritório, e aquela, né? Que é uma máscara, zona, assim, e tal. E aí, um dia, eu fui... depois de sair de uma conversa com um psiquiatra, aí eu fui assistir uma peça de teatro. Que eu comecei Olha a gostar muito de teatro. É uma outra história, eu comecei a gostar muito e assistia muito teatro. Aí fui ver uma peça de um cara chamado Mauro Zanata, que ele fazia um texto do Albert Camus, que é A Queda, que é a história de um advogado que entra em crise de consciência, e criminalista e tal, e não sei o quê. Por acaso era Que coisa, sobre né? tudo isso. E aí é maravilhosa a peça e tudo. E quando acabou a peça, eu falei, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Porque eu vi ali um ator falando de coisas íntimas do ser humano com mais verdade, mais profundidade do que em qualquer relação que a gente tem. Então eu vi essa possibilidade da arte mesmo trazer essa potência de falar das coisas, de sentir as coisas e tal. Profundo, assim. Né? E eu falei isso. Daí eu entrei lá nas Coxias, quando acabou o espetáculo, não conhecia ele. Falei, tudo bom, tal. Licença. Eu quero fazer isso, tal. E aí ele falou que tinha curso e, enfim, comecei a fazer teatro ali. Mas tem um lance que talvez então quando eu era criança, eu via os filmes de Tribunal do Júri. Você queria aquela atuação, Eu queria assim, ser né? ator, talvez, né? Mas aí, só que é muito próximo. Porque o trabalho que eu desenvolvo com teatro também é um trabalho, depois eu acho que a gente vai falar mais disso, mas de libertação mesmo. De você começar a se libertar um pouco das nossas... dos nossos padrões, dessas coisas. Me abriu o mundo fazer teatro, entendeu? Abriu para mim. E aí, e no criminal o que eu fazia era trabalhar pela liberdade, né? Liberdade das outras pessoas que estão presas, que não sei o quê e tal. E aí, e pela vida, né? Então, e o teatro é também Essa pela liberdade. E pela vida. Mas é interno, né? Mas legal você falar isso, que a arte possibilita falar sobre os assuntos mais profundos da vida de uma forma que, às vezes, nas relações cotidianas e, em especial, nas relações profissionais, a gente não consegue, né? Sim. A gente arrisca falar lá no curso, lá na escola que eu trabalho, que é do Mauro, lá, né? No Espaço Centro. A gente arrisca falar que é ali que a gente vive Que a vida tá. Olha que só. você Que legal. se sente vivo, que você vive, que você sabe se expressa, que teu corpo se expressa, que tudo isso, que você transita por formas diferentes, por tudo isso, né? Não está limitado, né, nas caixinhas É o da palco, expressão. que liberta. E é curioso isso, né? Porque, teoricamente, a gente está tão exposto, né, no palco, mas, ao mesmo tempo, tão composto, assim, né? Daquilo que é da profundeza mesmo do ser humano, assim, né? Você está exposto e livre, assim. Isso é muito profundo, assim, né? Super. Legal. E o Diogo contou para nós que ele também vem do teatro, assim, mais recente um pouco, né, Diogo? Mas que se apaixonou. A gente começa com essa historinha que você contou ali, que o palco já estava te chamando, mas como é que você se apaixona pelo teatro? Como é que você chega até lá? Então, foi um grande incentivo do meu pai, totalmente. Eu até tenho membros, assim, artistas na família, mas mais no sentido das artes visuais do desenho, da pintura, que é o que a gente geralmente categoriza, né, por padrão. Mas o meu pai, ele sempre insistiu em todos meus irmãos, eu, meu mais velho e mais novo, em fazer teatro. Ele nunca fez. Ele não assiste peça. Olha Ele só. não faz nada, mas ele sempre falava pra gente fazer, porque ele falava que ele sentiu que foi um diferencial na vida dele ter vergonha.
Ele não conseguir Olha. falar em público, no trabalho, com os amigos, em relacionamento, ele não conseguia se expressar, mas ele tinha pessoas próximas que conseguiam, e ele se inspirava naquilo e não sabia como chegar lá. Então, ele insistiu pra gente fazer, para justamente não passar o que ele passou. Daí, eu e meus 2 irmãos entramos, só eu continuei, meus 2 irmãos, assim, gostam de teatro também, se desenvolveram, mas você tem que depositar um pouco mais para continuar. Você tem que ceder mais de você. Porque qualquer relação, é igual qualquer relação, um relacionamento amoroso, de amizade, você tem que se entregar. Senão não funciona. E eu comecei a me entregar e nunca mais parei. Virou um vício, assim, que eu não posso não fazer teatro, que eu fico mal, assim. É muito importante, assim, para mim. Ainda mais porque, assim, lá para trás eu sempre fui muito quieto. Irmão do meio, né? Eu ficava É o sempre no meu achatado. canto, não tinha muita atenção, nunca fui de fazer muitos amigos, até hoje. E eu sempre falava pra dentro, falava meio fanho. Então eu já não falava, não tinha com quem falar, não tinha como me expressar. E eu acho que foi isso um grande fator também que me fez amar tanto o teatro, que eu vi que eu era capaz, sabe? O teatro, ele valoriza os nossos melhores lados, assim. Tanto com relação com outras pessoas, quanto com a gente mesmo. É impressionante, assim. E eu recomendo para todo mundo, sempre, para começar, dar uma chance pro teatro. E que legal essa história que você traz, porque geralmente a gente escuta outra, né? Que é o pai ou a mãe, enfim, os familiares que não apoiam. Então, seu pai te trouxe para esse espaço por conta de uma vivência dele, mas você percebeu na prática como aquilo também potencializou a sua história, né? Daquele momento para frente. Muito legal. E até um pouco divergente, porque meu pai, ele é uma pessoa que valoriza muito o dinheiro, né? Ele sempre cobra para a gente trabalhar e buscar a nossa independência financeira e tudo mais, e ganhar dinheiro, só que o teatro, ele demora para começar a gerar dinheiro, né? Inclusive, é só esse ano que eu estou começando a conseguir dinheiro com a arte, mas mesmo assim, mesmo ele tendo esse lado dele, de querer que a gente tivesse nosso próprio dinheiro cedo, ele cedeu isso, porque ele sabia dessa importância da arte, sim. Que legal. Muito legal, gente. Nossa, muito legal mesmo isso, né? Pois é. E dentro dessa trajetória, assim, não sei se você já chegou a fazer algo de palhaçaria também. Eu já tive uma experiência, mas foi por tabela. Foi uma aula experimental. Eu não vou saber dos nomes, mas era um curso ali de palhaçaria que a minha namorada estava fazendo, porque ela fez técnico em teatro no CEP e ela foi apresentar uma peça em que ela tinha que subir naqueles tecidos. Sim. Tipo de circo, assim. Eu não sei os termos disso aí, não. Acho que é tecido mesmo. É Tecido, né? Acho que é. Mas daí eu aproveitei para ir junto com ela para conhecer. E a gente aprendeu um pouquinho de malabarismo e tal, para aquecer ali e se conhecer. E daí a gente foi fazer os tecidos e é muito... Cara, exige uma força fenomenal, assim. Subir naquele negócio, eu quase me quebrei todo lá em cima, porque você vai se enroscando nos negócios. Mas é muito divertido conhecer todos esses nichos novos, né? Eu ia tentar mais na palhaçaria, inclusive para uma outra montagem do modulado que eu participo, mas acabou que a pandemia não foi bem ali. A gente teve que desistir disso por enquanto. Modulado, você fala o grupo de teatro que você faz O parte. grupo de teatro que eu participo lá no Colégio Estadual do Paraná é o modulado de pesquisa teatral. Ele não é profissionalizante, tem 2 cursos profissionalizantes no CEP, mas ali é a parte, mas para quem quer ter essa experiência. Assim, todo começo do ano pode entrar qualquer um, com experiência ou não, é só entrar. Que legal. E Mas a gente- tem que ser aluno? Não. Não? Pode ser qualquer pessoa. Olha que legal. É bom saber, porque eu Muito queria legal. saber essa informação. No início do ano, então, que No tem início esse do momento ano. de entrada. É só ir lá no Colégio Estadual do Paraná, ali perto do começo das aulas, conversar com a secretaria, tentar procurar o diretor André Meirelles, que vocês conseguem entrar no teatro e viver essa experiência que é legal. incrível. Que legal. Muito bom. E pra ti, que assim, em que momento surge o palhaço? Então, o palhaço ele surgiu já no primeiro ano que eu fiz teatro, em seguida dessa peça aí, né, que eu falei. Daí eu fui fazer o teatro. E na época o curso hoje ele tem vários módulos assim, né? Então você faz primeiro jogos teatrais, depois você faz máscara, depois vai indo assim, né? E aí um dos módulos era palhaço. Só que nesse curso a gente já tinha contato, assim. Então
enfim, foi já em 2007 lá que eu tive o primeiro contato com a palhaçaria. E aí ali eu vi muita potência, assim, muito encantamento. E hoje eu entendo a palhaçaria como uma filosofia de vida. Assim, é uma filosofia de vida mesmo, assim. Fale mais sobre isso. Porque essa figura do palhaço, da palhaça, ao meu ver, assim, ele vai trabalhar, ele vai acessar as coisas que são as nossas sombras. Tanto as nossas sombras pessoais, quanto as nossas sombras sociais, assim, sabe? Tudo aquilo que a gente aprendeu a vida toda a esconder. Entende? Traz à tona. Ele traz à tona, ele revela. Tem licença para trazer. Tem licença, é uma permissão. Isso, eu sempre falo que o nariz vermelho é uma permissão. Você tem uma permissão para fazer coisas, sabe? Permissão para, sei lá, desde coisas simples, desde você poder levantar o braço. Levantar o braço é uma revolução, gente. Quando que a gente levanta os braços? Abre os braços, né? Faz quanto tempo que vocês Não, é verdade, né? é verdade. É verdade. É uma coisa muito simples, né? São coisas Mas que a simples, de gente cantar, de fazer. Então é uma permissão isso, né? Quando a gente está de nariz, se eu estou de nariz andando na calçada, na rua, eu posso cantar. Eu posso olhar para uma pessoa e dar oi para ela. Entendeu? Eu posso sorrir para a pessoa. Coisa que talvez sem nariz a gente não tenha essa permissão. Tava sabe? pensando quando você começou que o nariz tirava os filtros, né, nos espaços e tal. Mas na verdade não é isso. É mais profundo do que isso. É os filtros internos. Sim, super. E aí, como ele vai revelar essas coisas que a gente esconde a vida toda, entendeu? Ele é uma baita liberdade. Você abre abre a tua consciência mesmo de quem você é. Você começa a ver com mais leveza também essas coisas que a gente passou a vida inteira escondendo. E são coisas, desde coisinhas pequenas, são tragédias, sabe? Coisas que são vistas como fracasso, como defeitos, como problemas. E desde coisinhas pequenas, tropeçar, derramar água, entendeu? Até outras coisas mais profundas mesmo, sentimentos mais, sabe, obscuros, vamos dizer assim, desejos que a gente tem e que não pode mostrar, e nem pra gente mesmo, entendeu? E a palhaçaria vai trazer isso brincando no sentido de com uma graça, que não é o riso por si só, mas tem essa leveza, assim, né? Então, eu falo, por exemplo, que o palhaço é o coringa do baralho, né? Então, ele te dá essa possibilidade, ele pode ser qualquer carta. Te dá essa mobilidade, assim, né? Ele pode ser Ás, 2, 3, Rei, Valete, ele é a carta que precisa para fechar o jogo. Entendeu? Só que ele vai ser o rei, que o rei é, mas que não pode parecer. Entendeu? Interessante isso. Vai ser a rainha que pode, mas não pode parecer. Então ele vai ser a rainha que vai tomar um chazinho e vai Se derramar. Vai descer uma escadaria e vai quebrar o salto, sabe? Ou vai cair. E olha a força que a gente gasta, todo o esforço que a gente tem para não cair. Entendeu? E ele pode. Olha, né? Imagine, no momento desse, as câmeras filmando, se eu for tomar uma água aqui, é diferente de eu tomar uma água em casa, entendeu? Eu faço isso, gente. Porque Vocês não aqui sabem, tem mas eu toda tenho uma... umas coisas. Caramba, eu não posso derramar, né? Assim, então, todos esses esforços que a gente tem e que a palhaçaria ela vem para deixar Se que dá isso essa possa licença. acontecer também. E por que Assim, não pode também, né? Por que Afinal não das pode? contas, são possibilidades da vida. Por que não? Por que não? Sim. É como se ele pegasse tudo que é retratado como falhas que a gente tem no dia a dia como se fosse comum, porque é comum, né? Todo mundo vai estar errando, todo mundo vai derrubar uma caneca d'água no meio do podcast. Normal. Sim. Muito legal isso. Mas tem coisas que a gente realmente não consegue... A gente faz tanto tempo, ou a gente aprendeu tanto a não olhar para isso... Já nem sabe mais que como já é. nem sabe, entendeu? Então, por isso que ele brinca com essas coisas, assim, né? Tipo, com medo, com desejos também, que a gente tem que Com esconder. choro. Então, com choro. Tem uma conversa que a gente escutou, assim, sua, que você faz essa fala do
do palhaço que espirra, né? O choro, assim. Sim. E ali, né? Talvez até fique engraçado, assim, mas mesmo o drama, trabalhar com esse drama que às vezes a gente não dá licença pro drama, assim, né? Pra dor, pro choro, pra lamentação, assim. E o palhaço tem essa possibilidade, né? Quando criança a gente ouvia que não Não chora. A gente aprendeu a não chorar. Né? Tanto Ainda mais homens, né? homem mais ainda, né? O homem não chora, né? Quando criança a gente aprende não chora. Mas a mulher também não sabe, no sentido de que o choro não é bom. Se a gente está chorando é porque tem alguma coisa que tá errada, que tem alguma dor ali. Então não chora. Então enquanto a gente ouve a vida inteira que não é para chorar, daí o palhaço sobe no palco e quando ele chora, ele espirra na plateia o choro. Tipo, isso foi uma sacada, assim, que eu tive há pouco tempo, assim. Que eu falei, meu Deus, tipo, é tanta permissão de choro. É Que ele tanto molha dizer, os outros, né? chora, Que ele gente, toca vamos o chorar. outro. Que é um choro que vai lá na plateia, entendeu? Que faz careta pra chorar. Não, sabe, faz pá, espirra na plateia, assim. Enquanto a gente ouve a vida inteira, não chora, né? E esse espirrar também dá essa ideia de tocar no outro, assim, né? A dor, a minha dor que toca no outro, né? Que resvala em você, que te molha e tal, e que não tem como não ver. Não tem como você guardar, assim, né? É uma coisa que te atinge, assim, que você é convidada a ver, assim, né? Sim. Isso é bem profundo. Que legal. Tem um conceito oriental, não sei se você conhece, que é lila. Eles entendem que a vida é uma grande brincadeira cósmica. Essa ideia. Faz algum sentido para você? Assim, a partir dessa trajetória aí com palhaço em especial e tudo isso que você veio falando pra gente. É possível ter uma vida mais leve, mesmo diante de todos os problemas das diferentes ordens que a gente tem? É possível, assim, viver de uma forma mais leve, como se fosse mesmo uma brincadeira? Então, eu acho que sim. Eu não acho que é fácil de fazer isso. Da gente se libertar e se permitir a fazer isso, né? Porque tem um cara chamado Winnicott, que ele é um psicanalista, tal, ele fala muito sobre o brincar, né? E tem muita gente que fala sobre o brincar. Mas ele fala uma coisa que a pessoa, sendo ela adulta ou criança, que é pelo brincar que a gente vai acessar a nossa liberdade criativa. E também, portanto, nosso self. Seria nosso eu, assim, profundo, né? assim, né? E esse brincar, na verdade, que nem você está falando da brincadeira da vida ser uma brincadeira, assim, né? É um brincar, é um brincar enquanto relação mesmo, uma forma de se relacionar, sabe? Uma forma de se relacionar, que é diferente de a criança, quando ela brinca, ela tá séria brincando, né? Ela brinca de verdade. É uma profundeza que ela tá pondo ali, né? Ela vai estar ali. Pra ela é real. E ela aquilo, brinca assim. das coisas que o adulto faz, né? Só que ela brinca de um jeito que ela está presente fazendo aquilo. Então, eu acho que esse brincar nesse sentido de você estar presente, se relacionando com o que está acontecendo, com a coisa do jogo, né? De você estar jogando com isso, assim. E o jogar não é fazer coisas mirabolantes. Brincar não é fazer algo que não é... É só estar presente, tipo, né? É não ser automático, eu acho. E eu acho que sim, que a vida é isso mesmo. Muitas das filosofias, as coisas, vêm falar sobre estar presente do aqui e agora, né? E eu acho que isso é estar no estado de brincar. É de você estar vivo, estar ali viva, né? Inteira, Tipo, se né? relacionando com aquilo, assim. E não é... Brincar não é mentir. O adulto que trouxe esse conceito de que a brincadeira é mentira. Isso é brincadeira, isso é mentira. Entendeu? Tirando o valor da brincadeira. Tirando inclusive, o né? valor- A gente que diminuindo, né? a gente que traz esse lugar de fingimento para. Então, o que é brincar é que é fingido, que não é de verdade. Não. Eu acho que não conheço muito bem esse conceito, mas para mim talvez esse Lila ele não está falando sobre esse brincar
sobre o olhar do adulto em cima, Com sabe? certeza. Mas o brincar que a criança tá fazendo. Porque a Que criança, ela tá vai fazendo lá... de conta de verdade. Isso, assim. vai ver uma criança brincar de pirata. Ela não tem esse sorrisinho simpático, bobo que a gente tem. Entendeu? Bem ingênuo, né? É, a gente que brinca de, vou pegar você. Ah, se um adulto for brincar de pega-pega, ele vai brincar assim, né? Ah, peguei você, Diogo. Aí o Diogo vai pegar, ele vai meio andando, meio correndo, meio assim, ó. Meio, tá, né? A criança não, ela vai sai correndo. Quando ela vai brincar, ela tá E ali ela mesmo, tá né? séria, Ela ela tá tá em si. fugindo. Ela tá fugindo séria. Ou dando gargalhada. Sabe? Ela não tá num que a gente faz. Que é um, sabe? Então, não é esse brincar. Eu acho que essa brincadeira que tá falando é um brincar de viver a vida. Uhum. E aí também tem me feito pensar bastante hoje com 40 anos. E com tudo isso que passou, pandemia e... Como é o nome desse outro negócio? As redes sociais, né? Que... Caramba, gente. Se tem reencarnação ou não, se a gente tem muitas vidas ou não, independente disso, essa vida é uma só. E é que a E é gente tá só vivendo agora, né? Essa vida é agora, né? E, sei lá, a gente vai viver 80, 90 anos, sei lá, né? Hoje, mas assim... E aí, o que a gente vai ficar fazendo? Nós vamos ficar... Por que não viver isso aí, a vida como... Sabe, essa abertura que se tem. Né? Com as crianças, eu me vejo reprimindo as crianças. Tipo, eu que faço teatro, que estudo educação, que não sei o quê, eu estou reprimindo as crianças. Sabe? Caramba, gente. Eu acho O que faz a gente pensar que a gente não pode ser feliz e, ao mesmo tempo, ficar a vida inteira buscando felicidade, mas não podendo ser feliz agora? A gente fica buscando uma felicidade que vai vir, vai condicionada. vir um estado dentro da gente, a gente vai ser tomado por uma felicidade, uma leveza e vai viver feliz para sempre. Né? E fica esperando isso, sendo que está aqui. Que é agora, sim. Tô feliz de estar aqui conversando. Entendeu? Estou aproveitando esse momento. Está gostoso segurar essa caneta. Entende? Assim, tipo, é isso, né? A gente... então tem me vindo isso, assim. A gente não tem o direito. A gente tem a possibilidade, mas não tem o direito de, por exemplo... deixar um momento ficar ruim. Sabe? Vai ter dificuldades na vida, vão acontecer coisas. Ainda mais eu estou falando de um lugar super privilegiado, de um cara branco, né, de classe média. Estou falando desse. Claro que tem dificuldades, tem gente que está, claro. né, muito. Mas assim, então vamos permitir também que isso aconteça, sabe? Que possa as pessoas viverem. Esses dias me veio na cabeça a questão da prisão. É muito maluco isso, cara. Sabe? Será que a gente tem direito? Um dia talvez pensaram que a gente podia matar. E hoje a gente fala, matar, nossa, tirar a vida de alguém. Será que um dia a gente não vai Soa olhar para estranho, falar assim, né? caramba, deixar um cara preso? Isso eu pensei por causa do zoológico, né? Eu fui lá no zoológico. Deu uma As sensação esquisita. Muito esquisito, né? Mas a gente acaba indo levar as crianças para ver e Eu e tive é essa triste, é um sensação lugar triste. também. Hã? Tive essa sensação que esse fim de semana também a gente foi ali no passeio público. E aí eu fiquei olhando aquele bando de pássaro bonito lá. Eu falei, nossa, mas eles estão tudo aqui, Sim. né, enjaulado, assim. Tive essa sensação. E aí a gente fazer isso com vidas de pessoas? Ah, mas ela fez... Pois é. Mas será que não tem outras formas de lidar? Talvez se aproximar. Mas se aproximar é que é difícil, né? Tipo, a gente tem que ir daí brincar. Vai ter que estar presente, Vai ter que se expor. né? Não vai dar muito tempo de ficar passando dedinho no Instagram, nas redes sociais. Então, sabe, isso tem me vindo, essa coisa da vida ser... É um jogo, no sentido não de ganhar e perder. É tipo, começou, vamos jogar. Começou um jogo. E vamos lá, uma hora o jogo vai acabar. Então, tipo, sabe? Vamos É ficar... só essa rodada. O Diogo tá Eu ia ensaiando falar algo importante ali. Diga lá, Não, Diogo. que muito que você falou vem da filosofia niilista, na verdade. Que ela é uma filosofia que muita gente segue ela hoje em dia, só que o filósofo, ele retratava da vida como ilimitada para a gente viver ela, igual você estava comentando. Só que o problema é que muita gente interpreta essa filosofia como a vida sem sentido. Né? Então pega tudo que você falou, de a gente viver, porque a vida é uma só, a gente tem que aproveitar esses momentos.
Só que, às vezes, a pessoa tem um arrependimento que ela carrega, que não tem como mudar mais, e ela passa a ver todo o resto da trajetória dela como sem sentido, porque vai acabar, eu sou pequeno perante a tudo isso e tudo mais. Por causa de uma coisa que aconteceu lá. Inclusive, eu sempre carrego comigo filosofias otimistas e pensamentos otimistas, de não carregar nenhum arrependimento. Sempre que alguém pede um conselho, eu falo, ó, faz o que você vai se arrepender menos depois. Pra tudo. Mas isso que você falou dos presídios, eu estava pensando agora, que é a única coisa que eu tenho comigo que é pessimista. Que eu sempre comento nas aulas de ética, filosofia e tudo mais, que o ser humano, ele é egoísta. A gente, todos nós, infelizmente, somos egoístas, porque a gente desenvolveu isso para conseguir viver sem peso. Porque agora, nesse segundo, tem gente sendo assassinado, tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo de frio. Mas a gente Ficar finge pensando que não nisso. sabe disso para a gente conseguir viver. E essa situação dos presídios é um reflexo desse egoísmo. Porque eu não quero ser assaltado. Inclusive, minha namorada foi hoje, mas tá tudo bem. Assim, acontece porque é uma realidade que eles estão vivendo por culpa desse egoísmo. A gente tem uma situação nos presídios que é deplorável, porque não tem sistema de reabilitação. A gente joga as pessoas lá, muitas vezes por engano, e larga como se não fosse mais nada, porque ela não vai ser mais nada depois que ela sair de lá. Não tem como voltar a viver igual a gente vive. Isso é muito triste, porque a gente desperdiça criatividade, a gente desperdiça revolução, a gente desperdiça um mundo melhor jogando pessoas num buraco, sabe? Isso me dói, assim. Mas me parece que as coisas estão todas conectadas, né? Ouvindo aqui vocês, esse enjaulamento do outro, enjaulamento lá fora, reflete o enjaulamento interno, né? Essas limitações que a gente estabelece pra gente mesmo, sobre quem nós somos, sobre como devemos agir. Sobre Qual como... jaula que a gente assim, ocupa, assim, né? E aí é meio que... É um reflexo, é forçado. Se eu só sei viver dentro desses condicionamentos, eu vou buscar condicionar os outros também dentro do meu esquema. Faz sentido pra você? Super. Não, essa história aí de sistema carcerário, direito penal, podemos fazer uma só para falar disso. Só pra Seria falar outro só disso, pra eu isso. Aliás, imagino, aqui né? na PUC, Imagino. eu acho que é um mês atrás, 1 ou 2 meses atrás, eu vim aqui para o pessoal do curso de Direito Olha só. que legal. falar sobre isso. Aham. E aí ficamos 1h30 falando só disso, assim, sabe? Porque é muito sério isso, gente, sabe? É muito sério. E não... A gente tem que pensar por que a gente está tirando pessoas do nosso convívio, sabe? E qual que é isso? Cadeia é isso, né? Tem vezes que elas são um risco mesmo, ou não. Quando acontece um assalto, qual que é a minha responsabilidade com relação a isso? Quando eu sou assaltado, né? O que me levou a chegar nisso assim também? Né? Que nem você falou dessa coisa do egoísmo, dessa coisa... Como um efeito sabe? dominó, assim. Parar né? desse lugar de caráter, Aham. de começar a pensar no Moralista, caráter, se a assim. pessoa é boa, se a pessoa é ruim. Não é bem por isso, assim. E pensar que existe toda uma cadeia disso, né? Uma cadeia, né, que leva à cadeia, né? Um processo pra chegar aí. Será que o crime ele realmente quer ser combatido? O crime, será que realmente as pessoas querem combater o crime? Ou tem gente que quer que mantenha o crime? Será que o direito penal é feito para combater o crime? Pra acabar? Ou para dizer o que é crime? Porque a gente escolhe o que é crime. Tem coisas que a gente escolhe o que é crime. Entendeu? E eu vejo direito penal, eu escolhi direito penal por conta da vida e da liberdade, para entrar em defesa disso. Mas ele, na prática, ele serve muito mais à proteção do patrimônio Das coisas do que das do pessoas. que das pessoas. Tanto é que uma pessoa fazer isso aqui, numa caneta, ou num chocolate, ou alguma coisa assim, a proporção do que vai acontecer com ela, colocada numa cela, coisa assim e tal, é bem diferente, assim. E aí eu pergunto, assim,
eu brinco, né? Não sei se podemos falar disso aqui, mas um celular furtado são 2 vendidos. Que se furtarem meu celular, amanhã eu compro outro. Porque eu tenho dinheiro para comprar outro. Entendeu? Sim. E um furtado são 2 vendidos. Será que para todo mundo... E alguém vai comprar e será que o não o que foi levado de ti, assim, né? Será que o mercado não Então, quer que acabe o furto? Sim. Entendeu? É por isso que eu acho que a educação tem que ser colocada acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Porque quando a gente tem uma educação sólida, a gente tem uma base que muda na saúde. Porque se a gente tem consciência das coisas, a gente evolui na saúde, a gente evolui na sociedade em geral, tanto dessas métricas de roubo, de criminalização e tudo mais, porque as pessoas precisam entender onde elas estão inseridas, o que elas podem fazer e conhecer o próximo. Essa educação não só de escola, de conteúdo, mas de sociedade. E aí eu volto a fazer o paralelo com a arte, porque no teatro a gente tem essa proximidade com a gente e com o próximo. A gente busca entender realidades antes de retratar, principalmente. No modulado que eu participo, a parte da pesquisa é muito importante. Todo ano a gente busca um caminho diferente, alguma coisa que a gente não conhece para entender sobre. Eu acho que esse processo é muito importante. As pessoas se darem ao trabalho de entender por que tem tanta gente, aqui principalmente, nesse bairro, que tem tanta gente que tem dinheiro, mas tem tanta gente em situação de rua. Porque ali perto onde eu moro, se você passa numa rua, você conta 10. Por quê? Depois você começa a se questionar por que você é assaltado aqui do lado também. Tá tudo interligado e a gente precisa dessa base de educação para a gente saber, tanto em questão em quem votar, o que a gente pode fazer, para a gente mudar as coisas. Não adianta a gente reclamar e culpar o próximo e reclamar e xingar quem me roubou e tudo mais, e passar do lado de um morador de rua e ignorar, fingir que não olhou, não escutar, não descer o vidro para conversar, para dar um... Eu acho um absurdo, principalmente quando eu escuto gente falando, não dá para dar dinheiro para vocês aí que vão tudo comprar cachaça. Tem um julgamento moral ali. Nem conhece, não sabe como chegou lá, não se importa com aquela pessoa de verdade. Não quer saber, ele quer a rua dele limpa. Ele quer que não tenha nenhum morador de rua lá. Ele quer que não esteja sujeira, não esteja lixo, não tenha nada. Mas ele não move um dedo para arrumar. Ninguém. E é por isso que eu acho que é importante essa abertura nossa a conhecer tudo. Conhecer tudo que a gente puder. Eu acho que a gente toca em feridas muito abertas, assim, né? Quando a gente... E renderia um outro podcast, assim, né? Pra gente, só pra gente falar sobre isso. Mas perguntando um pouco, a gente também conhece o trabalho que o Ike fez na Trupe da Saúde, né, amigo? Que foi uma palhaçaria mais voltada para o atendimento de pessoas que estão nos hospitais. Como foi, assim, esse trabalho? Como que você conheceu a Trupe da Saúde? Então, a trupe já foi também no primeiro ano, assim, que eu fiz teatro e palhaçaria, que daí eu conheci. E me encantei com isso, né? Com esse trabalho de estar indo nos hospitais, assim, e tal. Então, como palhaçaria, ela vai mexer com isso, né? Com aproximação, com olhar nos olhos, com se relacionar, com esse brincar. Então, é isso que a gente vai fazer nos hospitais, entendeu? Então, as pessoas estão lá, é um ambiente que tem todo um protocolo, né, a ser seguido, uma forma mecânica de acontecer as coisas e tudo isso, e aí a palhaçaria está lá para quebrar um pouco isso, assim, né? E para nada também, sabe? É legal pensar isso também, né? Tipo, tá lá para nada. Porque a gente... Lá para estar lá. Para estar lá. A gente não... a médica... enfermeira tal, tem um resultado a se buscar, entendeu? A gente não tem, sabe? Porque nem o riso a gente busca. Nem o riso a gente busca lá. A gente está lá para, sei lá, para levantar o braço, entendeu? Para cantar no corredor, sabe? Para olhar para alguém, para olhar para as pessoas e poder, olhando para elas, olhar para ela e ver ela de uma outra forma, que não é porque a médica ou o médico são frios, são não sei o quê. Não, porque
É isso. É o que é. A nossa vida a gente acaba ficando automático. Não é porque ele faz por mal que às vezes ele não consegue olhar, ou talvez ele não tenha condição mesmo, porque, porra, é tanta gente Sim. ali que ele tem que cuidar, que ele tem que... É tanta coisa para lidar internamente também, que ele precisa talvez de uma proteção. Entendeu? Ele tá... É muita coisa, gente, é muita pressão, né? São muitas vidas. A vida dá respostas, dá não sei o quê. E a palhaçaria não tem essa necessidade. Então a gente chega lá para poder olhar para a pessoa só. Entendeu? Olhar que ela tá... Brincar com ela, sabe? Tipo, tá enfaixada, sei lá, Pé quebrado. uma múmia, sabe? Tipo, não sei, a gente olha para outra coisa, né? E poder brincar com isso, assim. Que é isso, né? Da presença ali com eles. Porque a gente estava falando de um tema um pouquinho, né, mais pesado antes, Mais e aí tenso. eu fiz uma relação, assim, porque às vezes para uma pessoa mais sensível, quando a gente está falando sobre todas essas questões sociais, políticas, econômicas, enfim, alguém pode perguntar, mas como é possível viver diante disso tudo? E aí quando você vem para essa experiência dentro dos hospitais, principalmente com crianças, que também é uma realidade bastante difícil, né? E vocês trazem, sorrindo ou não, uma outra presença. Então, talvez a gente possa se inspirar nisso também para pensar como é possível viver diante de todas as questões que a gente Sim. tem. E veja, assim, não é sobre distrair. O palhaço não está indo lá para distrair. Interessante. Pelo contrário, é para trazer a pessoa. Para trazer a pessoa, meu Deus. É para, tipo, tá ali com a pessoa, né? Como o Douglas Se falou. trazer. Tá presente, tipo, é ancorar aquele momento. Estamos aqui agora e vamos se relacionar. E aí agora o Diogo falou uma coisa muito legal sobre isso de conhecer as coisas, conhecer tudo, sabe, da gente ter... Porque é justamente não se distrair, sabe? É não sair fora, não fugir do contato. Porque a vida toda, desde pequeno, a gente começa a aprender, e não é por mal, porque quem fala isso pra gente também não... a sair da dor, a não sentir as coisas, a fugir do que incomoda, sabe? E é preciso suportar um pouco. A gente tem que aprender a suportar, coisa que a gente não fez. E quem não suporta, sou eu, pai, que não suporto. A hora que meu filho começa a trazer uma coisa que está mexendo muito comigo, eu não suporto. E eu vou tentar, entende? Distrair ele, Se ou distrair. calar, né? Ou assim, né? Uma criança traz um choro, traz uma coisa, ou um grito, uma birra, e a gente fala, deixa ele lá, daqui a pouco passa. Isso é não se aproximar, é não ouvir isso, é deixa lá. Que é esse Ou afastamento, distrair né? também Sim, a é. gente fala. Distrair também é, calar também é. Essas três formas né? Calar, distrair, deixar lá, é tudo uma forma de não entrar em contato com aquilo. Mas não é por mal que a gente faz isso, é porque a gente É muito não, duro, né? Muito também não sabe, quando a gente estava lá chorando, falaram pra gente, olha a borboleta aqui, ó, não sei o quê. Sim. E não entrou, a gente... Então, é importante suportar, tá com a pessoa, sabe? Então, o palhaço está lá, não é para distrair. E não é para chegar lá também, e não é também ficar lá, meu Deus, tá doendo. Não. Mas se a pessoa está dizendo, tá doendo, eu vou fazer de conta que... Isso aí é jogo também. Né? Então, esse suportar, esse poder estar presente... Né? Tipo, não vai doer, não vai doer. Claro que dói, entendeu? Injeção dói, não vai doer. Né? Tipo, E vai doer junto, né? Talvez vai assim, doer, no teatro, quando vocês fazem, por exemplo, exercícios de contato mesmo, né? Faz os jogos de contato, é uma preparação para isso. Possibilita que o ator consiga acessar um pouco mais isso e levar adiante também, né, esse contato. Sim. É expressar, é sentir a raiva. Se ela tá ali... É brincar. Ela E tá ela ali. ela é uma força, ela é uma vibração, ela é uma energia, uma força que está vibrando dentro. O medo chega a fazer a gente tremer de tanto que ele vibra, às vezes. A raiva também. Então, assim, a gente pode passar por ela, né? E ela ir para um outro lugar. Agora, quando a gente
escala ela, tá, calou. Ela não aparece, mas tá ali. Depois, em outro momento, estoura, Pode né? vir, né? Estoura, ou vem uma forma de... somatiza no corpo de alguma forma, né? Essas coisas assim. Então, entrar em contato, né? Tipo... E a gente está vivendo num momento de redes sociais, de tudo isso, que... Nossa, gente, pra gente sair fora, né? Eu queria entrar nesse ponto, que também numa outra conversa você traz muito isso, assim, né? E na sua fala você falou sobre essa questão da pandemia, das redes sociais e tal. E eu noto, assim, um fenômeno curioso, que teve um momento em que a gente teve muitos nesses aplicativos que eram a foto, né? O momento instantâneo, o clique daquele momento. Agora a gente tem uma migração para muito vídeo, embora muito curtos, assim, né? Que era um recortinho bem pequenininho. E você falou que você tem pensado muito sobre isso, né? Sobre a questão da pandemia e sobre as redes sociais. Que momento que nos sobra nessas redes todas, que nos aproximam de muitas pessoas, mas também nos distanciam, nos recortam, né? Nos fazem um pedaço, assim, de vida. Onde que te incomoda e aonde que a gente tem espaço para a gente ser real? Assim, será que a gente tem espaço para ser real? O que vocês acham sobre isso? Olha, é que assim, eu não uso Instagram, eu quase não uso Twitter, eu não sou muito das redes sociais, nunca Por opção. fui. Não, eu acho que foi ocasional, assim, eu nunca consegui usar direito, assim, não por uma questão de tecnologia, mas não é pra mim, entendeu? Não é pra mim, não dá certo comigo. Mas eu vejo que no TikTok, por exemplo, que são os vídeos curtos, eu vejo que é uma oportunidade muito boa de se conhecer várias coisas. Porque, querendo ou não, é uma plataforma que entrega muita coisa pra muita gente. O único problema que eu vejo, assim, é que ele acaba colocando a gente numa caixinha, sem querer, que é do que a gente gosta. Então, dificilmente ele vai me mostrar alguma coisa que eu odeio, e às vezes eu nem sei porque eu odeio, mas eu não gosto daquilo, eu não vou dar aquela oportunidade e ele não vai me mostrar. Mas o que eu gosto, ele vai continuar colocando pra mim. E eu não sei até onde isso é tão maléfico, mas eu sei que é. Ele vai te colocando numa bolha, né? Até porque às vezes tem coisas que você nem conhece, que você nem sabe se Sim. gosta ou não, né? Mas não chega até você. E eu não vou saber. E eu vou continuar com aquele preconceito, aquele estigma que acaba tirando a nossa liberdade, a liberdade dos outros. Então, assim, eu particularmente não sou muito fã das redes, mas eu acho que elas são muito importantes, sim, para essa disseminação de conteúdo, de arte, de tudo, de conhecimento. Mas eu acho que tem que saber usar, tem que saber procurar, tem que saber dar o palco para alguma coisa que eu não sei, que daí a gente consegue usar direito. Daí eu acho que a gente tem esse espaço para a gente não exatamente ser nós mesmos, porque a gente eu acho que é um momento mais de absorção para agora, aqui no contato físico, eu poder ser eu mesmo com tudo que eu aprendi durante minha vida, inclusive nas redes sociais. Agora, você eu já vi que também não gosta muito, né? Não, eu não gosto. Você não é muito Apesar adepto. de eu ficar muito tempo nelas. Sim. Isso que é curioso, né? Pois é, mas é justamente... E aí eu percebo, ficar muito tempo que eu digo é porque, a gente, sabe? Na verdade, a gente está quase... Eu, pelo menos, né? Vou falar por mim, assim, mas estando acordado, né? Agora aqui estamos horas de abstinência, entendeu? Mas a hora que acabar aqui a gente vai sair, eu vou abrir. Vou ver o WhatsApp, vou não sei o quê, né? Mas assim, isso tudo bem, a comunicação também, né? Com as pessoas, mas... Eu acho que as redes sociais, elas têm uma coisa muito legal, que elas vieram com esse nome de rede, né? Como conexão. Conecta pessoas. Eu estou aqui, eu posso falar com alguém que está lá agora, falar com alguém que está lá do outro lado do mundo. Posso rever amigos e amigas de outros tempos e não sei o quê, encontrar pessoas, fazer um bate-papo com a monja, sabe? Tipo, pode... Muito maravilhoso. Isso é a rede, né? Só que isso me parece que está sendo 10%. O outro 90% parece que é uma rede de pesca. Entende? Eu acho que as redes sociais hoje elas estão sendo uma rede de pesca.
E com a coisa da pandemia, eu acho que aumentou muito isso. Porque aí a gente teve que ficar em casa. E teve que fazer tudo. E a relação era só rede social. E isso foi criando um vício mesmo, uma dependência. Acho que você falou dos vídeos curtos. Por que são vídeos curtos? Assim, eu ouço pessoas falando que não tem paciência mais para ver filme. Ai, eu De já 1 hora e escutei meia, também. de 2 Aham. horas. Porque é muito longo. Não vou ficar vendo 2 horas, vou sentar, vou ficar vendo 1 hora e meia, 2 horas de filme. Só que a pessoa, sem querer, ela fica 3, 4 horas vendo série. Ou vendo Ou Vídeos vendo curtos. coisa. né, vídeos curtos. Não vou ver isso acontece comigo. Falando, putz, vou ver um filme agora. Daí eu falo, pô, mas já são 11h30. Se eu começar a ver um filme agora, vai acabar 1 hora da manhã. Sabe? Quando você vê E aí, que foi quando eu dormir. vejo, eu fui dormir às 1h30. 2. 2, entendeu? E eu não vi nada. Fiquei ali, vendo Instagram, comentando uma coisa, daí ia pro WhatsApp, daí volta pro Instagram. E as séries, né? Que são séries daí, assim, como são 30 minutos, 20 minutos de episódio, então acabou. Aí eu já vejo outro. Mais 20 minutinhos. Só que isso vai indo. Nesse sentido, é uma pesca. Os videozinhos A pesca curtos, da atenção, de assim, 30 né? segundos, você vê quantos, sabe, desses. E aí você fica ali. Enquanto isso, né, os algoritmos estão trazendo pra gente aquilo que a gente Aquilo talvez que- goste para comprar, Aham. para não sei. A Aliás, bolha, né? uma que vez o eu vi, Pedro eu vi esses dias assim, o que é gratuito é porque você é o produto. Exatamente. Entendeu? Então, é gratuito. Instagram, WhatsApp e tal. Então, assim, eu fiquei pensando, WhatsApp, Quem? da onde que ganha tanto dinheiro? Da onde? Pô, o mundo inteiro, a gente não paga ninguém. Mas não tem nem Alguém propaganda. paga? Não tem propaganda dentro do WhatsApp. Tá. Então, talvez, né, eu tô sendo vendido. Os meus dados, minha coisa. E não é com teoria de conspiração. É só um produto. Sim. Entendeu? A gente não é tão importante assim para ser uma conspiração. Não, os dados que eles querem da gente é só para vender. Entendeu? Assim, né? Talvez tenha outras conspirações. Então, essa rede de pesca, e aí as emoções, como que ficam? Olha que louco isso. A gente correndo o dedo no Instagram, em 1 hora ali, meia hora correndo o dedo no Instagram, você vê uma notícia que deixaria assombrado. Você vê coisas que te deixam perplexo. Você vê, Revoltado. aí, ao mesmo tempo que te vem uma coisa, que tem uma notícia dessa, de uma barbaridade que aconteceu no país, alguma coisa assim, aí logo depois você vê um vídeo memezinho, engraçado. aí você vê um bichinho, Nossa, aí é você vê verdade. não sei o quê, aí vamos... Não tinha parado pra pensar Então, nisso. não tem... As emoções tempo, né, da se gente- misturam. E você não chega a Exatamente. viver nenhuma delas Nenhuma realmente, delas, né? aham. É. A gente falando com a monja, o riso, sabe? O riso. Você não tem tempo. Você vai na peça de teatro, você vive aquilo lá. Você ri e dá tempo de você digerir aquele riso. De digerir o que você está vendo. Ou uma cena Aqui impactante, não dá tempo. né? Dá tempo de... De absorver. De absorver. Isso vai aquele deixando a gente impacto. assim. Isso acontece com que, assim, uma notícia muito bárbara que acontece, de algo muito sério que acontece relacionado à vida das pessoas, já de não coisa nos assim, impacta mais. ela tá junto com um memezinho engraçado ou um cachorrinho, um gatinho dancinha. fazendo uma coisa. Então, isso aí, você começa a não reagir. Acaba transformando a vida em superficial, né? É tudo muito ali por cima, próximo. Só que você não cada- consegue nem fazer a diferença do que poderia ter uma relevância E maior cada e outras vez que não. mais a gente vai estar a gente vai indo para esse lugar e tipo não tem o que fazer. Isso... A ponto de uma pessoa ser espancada talvez na sua frente e você ficar filmando, tirando foto, mandando e todo mundo vai ver aquilo e vai falar: ninguém fez nada e comentar e ninguém fez nada. Como é que ninguém faz nada? Olha ali as pessoas filmando. Mas também ninguém está fazendo nada, gente. A gente está há muito tempo não fazendo nada. Desde antes de um pouquinho da pandemia, a gente não está fazendo nada. A gente está de olho fazendo assim. Nossa, Você viu ok. isso? E mandando pros outros. Nossa, não acredito que está acontecendo isso. Você viu o que aconteceu? Você viu o que falaram? Você viu o que fizeram? Meu Deus, não, A gente não tá só pode. vendo, Não, né? a gente está só vendo. E enquanto isso, né? Que é um negocinho engraçado. E é curioso como isso reverbera na forma como
os sofrimentos também precisam ser vividos, né? Assim, então, frases do tipo, mas isso já passou, né? Assim, a gente estabeleceu um tempo de sofrer, né? E se a gente se alonga nesse sofrimento, porque não deveria, né? Porque logo deveria vir o meme para nos fazer rir, a gente não superou, assim. Então, isso vai impactando também na forma como a gente vai tendo ou não tempo de sofrer, ou de dar risada, ou de chorar, enfim. Sim, tem assuntos que estão vindo à tona, em notícias e tal, que a gente poderia ficar meses, o Brasil, sobre, né? discutindo sobre aquilo, se aprofundando em coisas assim, e dura só um dia. Porque no dia seguinte é só o tempo do story, que é 24 horas. No outro dia já é outra, já é outra, já é outra, já é outra, já é outra. E nisso vai passando. E mesmo que seja a mesma coisa sempre, mas tipo, só por ser uma novidade, um novo story, uma nova publicação, um novo fato que aconteceu, e aí é como se aquilo lá... Foi, né? E é a mesma coisa. Às vezes é a mesma coisa que se repete todo dia. Mas a gente... Aí parece que é uma novidade, né? Tem a ver com aquelas histórias da modernidade líquida, né? Que o Bauman fala, Sim. essas coisas dessa liquidez, essa... né? Aquele nome... Black Mirror. Eu assisti 3 episódios dessa série só. Eu tenho muita dificuldade nessa série, porque eu assisto e eu preciso de muitos meses para assimilar tudo, assim, sabe? Eu não consigo maratonar essa série, de tão impactante que eu acho ela é. Sim. Particularmente, assim, eu sou meio suspeito para falar, mas esse quadro que você colocou das redes sociais e tudo ser muito rápido e superficial, eu boto uma parcela de culpa, tá? Porque eu não vou tirar a culpa minha também de fazer parte disso e não buscar uma mudança, e de todos nós, mas eu boto um pouquinho dessa culpa no design, tá? Que eu falo com mais propriedade que eu curso, mas também do marketing, porque isso favorece eles, favorece o sistema, favorece o produto, então eles vão continuar fazendo. Isso é tudo muito pensado, nunca é à toa. Tudo que acontece nas redes é feito para funcionar do jeito que está funcionando. A gente, cada vez mais alienado, é perfeito pro sistema que a gente vive. É o produto. Sim, claro. A gente está se tornando produto e eles querem que a gente se torne. É tudo proposital, assim. Sim. O louco é assim, a força que isso tem, né? Porque a gente está cada vez mais tempo no celular, a gente está cada vez mais tempo sendo esse produto, e de uma forma geral, para onde isso tem nos levado, né? E para a gente pensar e fazer um fechamento dessa ideia, eu queria escutar vocês, se vocês veem que a arte, que a palhaçaria, que o teatro, enfim, que a arte pode nos trazer um contraponto para isso, assim, pode nos trazer de volta, né? Nos trazer de volta, nos iluminar dentro desse contexto todo que está nos levando para algum lugar talvez não muito bom. Que não aqui. Que não agora. Sim. Não, eu acho que super. Eu acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho. A arte, o encontro, sabe, os encontros, isso é o caminho, assim. É voltar a se encontrar. Sabe, eu acho que pode ser que a gente chegue num ápice disso, entendeu? Porque tudo é assim, né? Sobe, o I Ching, né, fala que é um livro, né, de sabedoria chinesa, assim, que sobe e desce, sobe e desce. Quando chega lá no topo, vai começar a descer. Quando chega lá embaixo, vai começar a subir. Então, assim, acho que talvez a gente chegue num momento de, não sei, né? Espero que a gente volte a querer. Porque na pandemia você ouviu muito. Ai, não vejo a hora de poder me encontrar, não vejo a hora de poder dançar. E aí? Acabou. Aí você vai lá oferece coisas gratuitas aí e tal, de arte. E tá vazio. Então aí me preocupou. Quando aconteceu isso, me preocupou. Falei, a galera vai estar carente de se ver, de se curtir, vai rolar. Aí acabou... E o pessoal continua no Insta. No, sei lá, o outro nome do Na outro. live. Continua no online, virtual. né? No virtual. Então, mas eu acho que é o caminho é se encontrar. A arte é super massa, porque a arte, ela vai trazer... ela é a escola ela ensina coisas que a escola não ensina, né? Tipo... esses dias fui ver uma peça, é isso, assim, né? Ela ensina coisa. Mas, assim, é o encontro, gente. É pegar, encostar de novo. Essa semana eu voltei a abraçar demorado algumas pessoas. Sabe? E eu percebia que o meu pé,
as minhas pernas, elas ficavam um pouquinho para trás. Ficava meio em diagonal, assim, meio inclinado quando abraça, assim, sabe? E agora tá começando a vir, assim, Ficar pertinho. o quadril tá começando a se aproximar do outro quadril, assim, sabe? A barriga com barriga. Porque tava tipo um triângulo, uns abraços, assim, né? Eles faziam essa pirâmide, assim, né? Ficava a cabeça assim, meio assim, com um torcicolo para não encostar muito. Mas eu acho que é o caminho, é a aproximação de novo, assim, mas... Você comentou que chega a te estamos em preocupar. risco de extinção, assim, sabe? A arte. O teatro, a arte, tudo isso, assim, eu já presencial, contesto. mas é por si... Oi? Já traz uma palavra de mas esperança. ao mesmo tempo está numa potência de resgate também. Estamos num limiar, assim, né? Eu, assim, até hoje, pelo menos, nunca perdi esperança na arte, porque eu sempre lembro que é uma coisa que já existe com a humanidade desde sempre. Homem das Cavernas, retratando pinturas nas paredes, lá nas épocas medievais, com representação de bobo da corte, teatro em público, em praça e tudo mais. E está aqui até hoje funcionando, por mais que a gente não esteja no melhor dos cenários, né? Que eu senti que depois da pandemia, as pessoas ainda estavam com medo, eu acho. Inclusive, no meu grupo, foi bem complicado essa volta ao contato. Eu acho que a gente perdeu um pouco do preparo que a gente tinha de se comunicar, de entrar em contato, de estar junto. Então, mas eu acho que é momentâneo, completamente, porque a arte está com a gente sempre, sempre vai estar. Pode ser outro formato? Pode. Pode ser outro sistema? Pode, mas ela está com a gente. Não tem como a gente fugir dela, ela não foge da gente. Tá intrínseco ao ser humano retratar os sentimentos, retratar a vida, ser lúdico, explorar tudo que dá. Então, assim, por mais que pode ser que a gente esteja em extinção, alguma outra coisa equivalente vai surgir. Alguma outra arte. Não tem como, não tem como. E para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, então, assim, o que você deixariam como recomendação se a pessoa quer trilhar esse caminho, né? Quer se reconectar a partir da arte? Já tenho a ideia eu já do falei CEP antes, aí, já. que eu já vou procurar também. Comece o teatro, dê uma oportunidade. Para mim, isso é essencial para qualquer ser humano, dar uma oportunidade para o teatro. E para quem já participa do teatro, eu acho que uma dica que eu posso dar é revolucionar, criar. Seja o primeiro a tentar alguma coisa nova. Se a gente está em extinção de alguma área, seja o primeiro a criar um novo sistema de arte. Algo novo. Eu acho que é isso que é a minha mensagem. Eu recomendo também, assim, trabalho de consciência e expressão corporal, eu acho, assim, sabe? Eu acho que o corpo é um caminho, assim. Se conscientizar, conhecer o corpo, poder expressar através dele, porque é nele que a gente sente as coisas. Então, se a gente está nessas coisas muito que estão nos afastando do sentir, então tudo que desperta isso, eu acho que eu recomendo isso, assim, consciência e expressão corporal, e aí artes, né, todas essas coisas. Recomendo a leitura de uns livros que é um livro que eu resgatei agora, que é 1984, do George Orwell. E o Admirável Mundo Novo também, do Aldous Huxley, que falam de maneira muito parecida, de coisas, enfim, eu acho muito legal e é muito atual do que está acontecendo. Mas, assim, recomendo da gente se permitir ser feliz e ter a consciência de que a gente não tem o direito de incomodar e atrapalhar o ser feliz da outra pessoa, assim, em casa mesmo, falando, sabe? Não tenho direito de azucrinar minha companheira, sabe? De tornar o dia dela pior, sabe? De tornar o dia dela pior, ou das minhas crianças, de estragar o momento, sabe? A gente não tem direito disso. E eu acho que Lila, é isso? Sim. Conceito. Recomendo a gente conhecer melhor esse conceito, Lila. Eu quero ler mais sobre ele. E para a gente conseguir fazer isso de não... qual a palavra mesmo que você usou? Azucrinar? Não, azucrinar. A outra pessoa. É importante que a gente faça, né, tem uma vivência de autoobservação, assim, de se perceber no dia a dia, se perceber como você está consigo mesmo, com os outros, enfim. Olhar um pouco mais para si mesmo, talvez possibilite que a gente olhe com mais presença, com mais cuidado para aqueles que estão ao nosso redor também, né? E trazer um pouco
a simplicidade, para o contato, para a relação humana mesmo, para além de todas essas outras complexidades que a gente foi criando ao longo da história e que às vezes tiram a humanidade do ser humano. E eu também vou na linha da leitura. Tem um livro que eu gosto muito, se chama O Palhaço e o Psicanalista, que mistura a palhaçaria com a psicologia, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, que eu acho que vai falar um pouco sobre essa presencialidade, né? Sobre essa hospitalidade, sobre você estar realmente com as pessoas inteiros. Assim, então, a minha recomendação seria essa. E agradecer vocês, né? A gente quer agradecer. Estamos já chegando no final? Já estamos chegando no final. Muito obrigada, Diogo, muito obrigada, Ike, por terem participado aqui com a gente. Douglas, companheiro, muito obrigada aqui também. E a gente até comentou com eles, pessoal, que esse é o nosso último episódio da temporada. Então, a gente também vai se despedindo dessa primeira temporada da Mesa Amarela. Queremos agradecer a todas e todos que nos acompanharam, né, toda essa temporada, todos os nossos fornecedores, o Farol 1817, a FTD, a Chamex. Né? Teve tanta gente bacana assim, né, que passou por essa mesa, estudantes, convidados. Eu acho que isso foi uma experiência muito, muito louca e muito boa, né? Mas não termina por aqui, na verdade, né? Não termina. Ano que vem a gente tem mais. Ano que vem voltamos para a segunda temporada. Então, aguardem que nós teremos. Então, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, para vocês todos que estiveram aqui conosco. E aí, gente, então a gente se encontra aí no próximo ano com mais uma temporada de Mesa Amarela. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.